e sintam-se à vontade, porque esta casa não é outra senão a casa do Senhor. E a igreja aplauda ao Senhor pela vida dos nossos queridos visitantes. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E também nessa oportunidade eu quero, em nome de Jesus, convidar a pastora Maristela para estar aqui conosco. Ela que trará sobre nós a palavra do Senhor. E a igreja receba a vida da pastora aplaudindo ao nome do Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Eu vou acabar acostumando com esse negócio de pastora, viu? Mas eu não sou pastora, não. Mas, na verdade, ser chamado de pastora transcende o título, né, o nome. É o cuidado, né, que nós temos por vidas. E eu acho que é isso que as pessoas têm visto, né, nesse ministério, nesse projeto que Deus convocou a mim, meu esposo e a família para estarmos juntos. Então acabou que estamos pastoreando, né? Mas não somos ordenados por igreja nenhuma. Inclusive eu nem falo de que igreja nós somos, porque não diz respeito, né? O projeto no Vale de Baca, que é o nome que o Senhor nos deu para esse projeto, né? Vale de Lágrimas, não, ele é interdenominacional, né? Ele é do ser humano. E eu louvo a Deus por isso, porque sendo do ser humano, todo ser humano tem acesso, porque o ser humano passa pelo vale das perdas, das tragédias, das dores, e essa é a nossa identidade em comum como ser humano, né? Só que neste vale, nesse projeto, né, o projeto é pregar o Evangelho. O ide do Senhor na minha vida foi quando eu conheci o Senhor Jesus. Foi muito cedo, né? Eu tive encontro com Jesus aos 10 anos de idade. E a missão, conhecer a missão na terra, que é o que todos nós temos, né, uma missão. Então foi muito cedo. A gente está aqui neste vale de lágrimas, na verdade, vivendo, e a vida não é um fim, a vida é só um meio. O Senhor nos deu uma oportunidade em vida, e nesta vida, porque só temos ela, para escolhermos, para fazermos uma escolha, para resolver a questão mais importante da vida. É onde eu vou passar a minha vida eterna. Na verdade, essa foi a chance que Deus nos deu depois da queda. Na verdade, o que nós merecíamos depois da queda era a condenação já eterna. Era que Deus já derramasse a ira dele sobre nós ali depois do paraíso mesmo. Não tínhamos direito a mais nada. Deus criou o homem, fez ele perfeito, fez tudo maravilhoso para a glória dele, para um relacionamento com ele. E o relacionamento com Deus, desde o começo, desde a criação, não era relacionamento à base de necessidade. Não era à base de necessidade, porque Deus supre tudo. Quando o homem está em Deus, ele supre toda a necessidade. Então aqui já deixa bem claro que o Evangelho, desde o começo, o do relacionamento com Deus, não é a base de necessidade, não é daquilo que eu preciso, que Deus tem que me dar. Não é para isso que Deus te fez, porque Ele já te supriu quando te fez. Nele nós temos todas as nossas necessidades supridas. Amém, igreja? Amém. Só que viramos as costas para Deus. Então transgredimos uma lei dentro daquele lugar perfeito. E naquela tarde que Deus foi conversar com Adão, Adão já estava escondido. Adão já tinha pecado. Coisa triste, gente. Só que antes de tudo isso, Deus já sabia que o homem iria traí-lo, que o homem iria pecar, que o homem iria se corromper, mesmo com tudo maravilhoso e perfeito. Porque Deus fez o homem
para escolher. Deus não fez o homem para ser um robô. Deus fez o homem para ele escolher adorá-lo e obedecê-lo com livre e espontânea vontade. Então o homem fez uma escolha. Ele deu as costas para Deus. Mas antes disso tudo, houve um sacrifício vivo no céu. Antes da fundação do mundo, antes da criação do homem e antes da queda dele, Jesus se deu por nós. Ele falou: Pai, pode fazer. O Senhor quer criar uma família, né, Pai? Pode criar. Eu vou lá depois e tomo toda a ira sobre a minha vida. Eu tomo todo o pecado da humanidade sobre mim. E eu trago eles para Ti. Foi isso que aconteceu. Então, essa chance que temos agora, vivendo, e a nossa vida é muito breve, a palavra de Deus fala, é como um piscar de olhos, um breve pensamento, ela passa. Então, resolva, queridos. Tenho essa noite, se você não resolveu essa questão, como uma oportunidade de Deus. Resolva esta questão. Onde eu vou passar a minha eternidade? Está tudo pronto. Está tudo pronto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Está tudo pronto, queridos. Descobrindo isso, resolvendo essa questão, aí resta uma coisa, a missão. Qual a sua missão? Porque descobrindo, resolvendo a questão, não é mais um passeio. Não é deixa a vida me levar. Há uma responsabilidade. Quando eu vou para Cristo, quando o Espírito Santo me atrai para Cristo, me atrai para a cruz, eu descubro então uma missão. Aí eu tenho uma responsabilidade, não é mais uma opção. Porque o nosso Deus é missionário. A Bíblia é missionária. Nosso Cristo é missionário. Ele veio em uma missão. Eu quero compartilhar com vocês em Lucas 5, no verso 33. Na quarta-feira dessa semana, eu conversando com a Ana, a Aninha que está aqui, ela comentou comigo assim que que ela tinha ido num culto e eu ouvi uma palavra sobre o vinho novo em odres novos. Tá? Eu falei assim: ai, Aninha, não fala nada não, porque quem sabe eu estou buscando uma direção do Espírito Santo para pregar nessa palavra, para pregar uma palavra. Eu sempre peço ao Senhor, antes de qualquer igreja que eu vou, para Ele me direcionar. Quem sabe vai ser essa palavra. E cada pregador, ele alcança de um jeito. Né? Você pode ler um texto, qualquer texto bíblico que você lê, se você for pregar nele, ou você vai só ler, o Espírito Santo vai te dar um entendimento diferente, talvez todas as vezes que você lê. Porque a palavra de Deus ela é assim, quando você lê com o Espírito Santo junto, ele te traz uma nova revelação, porque ela é viva, ela é eficaz. Então, quando eu comecei a buscar do Senhor, durante a semana o Senhor foi confirmando no meu coração que seria sim, essa palavra mesmo. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu nem quis falar para a Ana, né, mas acabou sendo essa palavra mesmo. Porque na hora que ela tocou sobre o vinho novo, meu coração ardeu, meu coração, ele sentiu, pai, eu vou buscar do Senhor essa resposta. Então, em Lucas 5:33 diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser uma veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha.
E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Pai, estamos diante da Tua palavra. Já sentimos a Tua presença aqui. E pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Este é o momento mais importante, ó Pai, desta reunião, desta festa, dessa comunhão que estamos no Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que traz cativo aqui todas as mentes e que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar poderosamente em todas as mentes e corações deste lugar. Revela-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Jesus estava num jantar na casa de Mateus, o apóstolo Mateus. Ele havia acabado de convidar Mateus. Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Jesus passa por Mateus e o chama para segui-lo. E em seguida, então, Jesus vai para a casa de Mateus. Provavelmente é a casa de Mateus, porque a palavra fala que Jesus não tinha nem onde recostar a tua cabeça. Né? Jesus, ele era um homem errante, um peregrino mesmo nessa terra. Então, provavelmente a casa era de Mateus. Mateus era um homem rico, e a casa para receber tantos convidados, porque tinha ali muitos publicanos e muitos pecadores. Estavam reunidos à mesa. E Jesus estava então à mesa com eles. E de repente chegam então os fariseus, chegam os discípulos de João Batista, indignados com aquilo que eles estavam vendo. Porque Jesus era para eles um mestre, um rabi, um homem muito também importante, muito sábio, muito culto, erudito, que chegava com autoridade nas sinagogas e abria as escrituras e falava com muita sabedoria. Então ele era visto como um doutor também da lei. A fama de Jesus havia espalhado. Mas quando eles viram Jesus sentado com pecadores, com os publicanos, e comendo ainda, havia dois problemas ali. Os fariseus, o problema dos fariseus, quem eram os fariseus nessa época? Aqueles que estão acima da média, né? São melhores do que todos, são santos. Aqueles que acham que conhecem Deus melhor do que ninguém, que conhecem a Bíblia mais do que todo mundo, aqueles que se julgam irrepreensíveis, aqueles que se julgam incorruptíveis, acima do bem e do mal, aqueles que não acham que não pecam. Esses são os fariseus. Estamos cheios de fariseus também na nossa época. Não mudou nada. Não mudou nada. Legalistas. Acham que podem se esforçar para agradar a Deus, para fazer com que Deus faça para eles o que eles querem, para terem créditos. Esse é legalismo. Há muito legalismo nesta hora. Então, os fariseus, indignados porque o doutor da lei, o rabi, o mestre, comia com pecadores. E Jesus deixava bem claro: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os que estão doentes, para levar pecadores ao arrependimento. Foi para eles que eu vim. Jesus veio para você, irmão. Jesus veio para você. Amém, nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque somos pecadores.
Jesus levou sobre ele os nossos pecados. A ira que estava sobre nós não está mais. A condenação eterna ele levou sobre ele. A nossa natureza carnal foi crucificada na cruz com ele. Mas nós continuamos pecando. Mas com uma diferença. Não somos escravos do pecado. Não temos o hábito de pecar. E quando pecamos, choramos, arrependidos, entristecidos, porque sabemos que entristeceu o Espírito Santo. Porque há um homem espiritual dentro de nós, mas continuamos carnais. Nosso espírito luta contra a carne 24 horas. Não é verdade? Mas o fariseu não tem essa luta, não. Ele acha que não tem, não. Por isso que estes, quando se acham muito certos e cheios de acertos, a probabilidade de cair é muito maior. Porque eles nunca se preparam para a queda. E o diabo consegue distraí-los facilmente. Eu tenho alguns exemplos para dar. Eu abri um parênteses aqui, que isso é muito interessante. Havia um pastor, um fariseu famoso, que os demônios da igreja dele só saíam quando ele chegasse. E o diabo gosta de igreja, gente. O diabo tem problema nenhum com a igreja. Tem igreja que se tirar o diabo dela, a igreja fecha a porta. Porque eles fazem a festa mesmo, né? É tudo em torno deles. Então, haviam pessoas demoniadas, porque isso é verdade, é real. Eu cresci vendo isso. Havia pessoas demoniadas, possessas de demônios. E só saía se o pastor chegasse. Quando o pastor chegava, os demônios gritavam: ele não, ele não. Aí o pastor chegava e expulsava o demônio. Mas saía assim, ó, sem escândalo. Numa boa. Passou um tempo, o pastor aquilo foi aumentando cada dia mais, a fama dele foi crescendo em torno disso, que ele era o pastor, que os demônios tremiam e temiam diante dele. Não era diante de Jesus, mas não, era diante dele. Esse pastor envaideceu, vaidade, típico do fariseu. Um dia ele caiu em adultério, e dentro de um motel, com a prostituta, ela então agora, em cima de uma cama, que eles acabaram de ter relação, ela sobe, possessa, e grita: ele não, e dá uma risada, e fala para ele: você acreditou. Aqueles dois homens que entraram no templo, lá na Bíblia, nos relata, entrou o quê? Um publicano e um fariseu. O publicano batia no peito: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa. O fariseu gritava da esquina, para todos ouvirem a oração dele, porque ele era importante. Quem saiu justificado? O pecador. Peça ao Senhor para mostrar quem você é. Só o Espírito Santo pode nos revelar isso. Quem nós somos. E nós não somos nada. Diante da cruz, nós somos miseráveis. Nós não merecemos. Não merecemos. O que temos de graça, pela graça, e graça maravilhosa, foi por amor. Não foi por obras, mas por amor, por meio da fé. Fé verdadeira. E os discípulos de João Batista também chegam nessa história. O jantar acontecendo, olha que perturbação. Por que os teus discípulos, não, fala com os discípulos de Jesus,
por que vocês não estão jejuando? Nós somos discípulos de João Batista e estamos jejuando e vocês não. Jesus ouviu. Os fariseus, os discípulos de João Batista, jejuavam 2 vezes por semana. Naquele tempo, naquele contexto, o jejum, ele tipificava tristeza, com o coração contrito, para buscar de Deus misericórdia, renovo, para buscar de Deus fortalecimento. E como hoje também é assim. Jesus ouviu e Jesus respondeu: para que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? Mas quando o noivo for retirado, então na ausência de Jesus agora, porque ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, aí ele falou, quando o noivo for retirado, eles vão jejuar. Eles quem? Os discípulos. Aqueles que forem discípulos de Cristo hoje. Aí sim, nós podemos jejuar. Então Jesus explicou isso para eles. Mas Jesus deu uma dura com eles também. Não se põe pano novo, remendo novo em pano velho. Porque na hora que, a gente sabe, quem lava roupa aí sabe, na hora que vai lavar aquele pano velho, o remendo novo vai encolher. E aquele pano velho, aquilo vai rasgar e vai ser um estrago muito maior. E não se deita vinho novo em odre velho. O que é um odre velho? O que é um odre? É uma vasilha de pele de couro. Quando o odre está velho, é porque ele já foi usado, já chegou ao limite dele. Se colocar um vinho novo, o que é um vinho novo daquela época? É um suco de uva doce. Não fermentado, não tinha álcool no vinho. Quando ele fermentava, ele podia chegar a embriagar. Por isso que a palavra fala, não embriagueis do vinho, mas embriagais do meu Espírito Santo. Não embriagueis do vinho em que há contenda, mas embriagais do meu Espírito Santo. Então, dentro dessa palavra, o que Jesus estava explicando é que se aquela pele de couro já estava usada, na hora que jogasse o suco de uva doce, haveria ali dentro resíduos, germes, fungos do vinho que já passou por ali. Então aquele suco novinho, docinho, ia fermentar de uma forma, e às vezes de uma forma tão agressiva, que ia romper aquela pele. E estourar aquela bolsa, aquela vasilha. Ia se perder. Tanto o odre como o vinho. Preste atenção, igreja. Te Deus ministrar no teu coração. E se deita vinho novo em odre novo. Para que ambos se conservem. Isso foi o que Jesus falou para eles. Vamos entender o que Jesus está dizendo? Aquelas pessoas eram religiosas. Pessoas cheias de conclusões, cheias de si, cheias do seu conhecimento, da religiosidade, do judaísmo, do farisaísmo. E Jesus chegou para romper com aquilo. Acabou. O Velho Testamento ali encerrou, a lei encerrou em Cristo. Cristo cumpriu tudo. Agora ela pela graça, não seria mais por sacrifícios de animais, não seria mais, o véu não ficaria mais costurado, aquilo tudo ia passar. O Cordeiro havia chegado. Quando João Batista viu Jesus, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O reino de Deus já estava entre nós. O sumo sacerdote havia chegado para rasgar o véu e entrar de uma vez por todas. Uma vez por todas em nosso lugar. Porque no templo, no Velho Testamento, era só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano para sacrificar um cordeiro perfeito, para pagar os pecados do povo. Então,
havia sacrifício de animais dia e noite, porque o pecado do homem é 24 horas diante do Senhor. E o Senhor só não nos consumiu porque Jesus se deu por nós na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Para entendermos o Velho Testamento, só se entendermos o Novo, porque o Velho é sombra das coisas do Novo Testamento. E Jesus cumpriu o que Deus havia planejado desde o início, desde a eternidade. Jesus chegou, agora Ele chega com o novo, com as boas novas, com o vinho novo. O vinho novo é o Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus agora está entre nós. Não é daqui, mas está entre nós. Ele está em você. Ele veio trazer o reino de Deus. E só quem se arrepende diante da cruz consegue ver este reino e entrar neste reino. Só que havia uma dificuldade ali com o velho e com o novo. Porque o fariseu, o religioso, o legalista, aquele que é cheio de conhecimento, aquele odre velho, ele não tem como colocar, ele não aceita o vinho novo. Não combina. Jesus e religião não combinam. Jesus não é religião. Evangelho não é religião. Jesus é Evangelho das boas novas, reino de Deus. Nós confundimos muito isso. Nós transformamos templos em igrejas como se fossem, tivesse um fim nela mesmo. Queridos, Jesus só está aqui porque 2 ou 3 aqui reunidos em nome dele bastava. Se essa igreja, eu falo isso em todos os lugares, não precisa ficar preocupado não. Mas se essa igreja, se acontecer alguma coisa, essa igreja desmoronar, se essa igreja acabar, a igreja também acaba? Se esse templo ruir, a igreja acaba? A igreja somos nós. Ela não acaba. Ela pode continuar em qualquer garagem, em qualquer terraço. E Ele vai estar quando nos unirmos de novo. Não faça da sua vida cristã uma agenda só de igreja. A sua vida cristã, a sua agenda com Cristo não se resume dentro de 4 paredes. Esse é o problema do fariseu, do religioso. É por isso que o vinho novo não entra em odre velho. O odre velho é o meu conceito, é a minha conclusão. Não tem como eu conhecer Jesus. Não tem como eu nascer de novo se eu não morrer. Se eu não morrer para os meus conceitos, para as minhas conclusões, para a minha religiosidade, para os sistemas. Não tem como eu entender o que é reino de Deus. O outro tem que estar novo, para que o Evangelho de Cristo entre dentro dele e o transforme, e os dois vão se conservar. Porque o vinho novo em odre novo, ele não vai fermentar, porque não há nenhum resíduo. Mas como que é isso, Maristela? Vou voltar, então vamos lá na história de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um príncipe dos fariseus, um grande religioso. Ele foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Para ninguém ver ele com Jesus. Só essa parte, todos os encontros com Jesus, só esse encontro com Nicodemos que revela o horário que foi. Interessante, né? Para nos mostrar o quê? Que Nicodemos gostava de Jesus, mas não queria ser visto com Jesus. Tem muito cristão assim, gente. Tem muito cristão que gosta de Jesus, mas escondido. Não vai mudar de vida, não. Gosta, mas Jesus lá, eu aqui, de vez em quando, à noite, quando as coisas apertarem, na noite da tribulação, na noite do deserto, aí eu procuro ele. Então ele foi ter com Jesus à noite. Aí chegou elogiando Jesus. Mestre,
Bem sabemos, quer dizer, ele mais os outros, né, fariseus, concordavam com isso. Bem sabemos que aquilo que tu fazes, só eram milagres, só podem ser da parte de Deus, mestre. Gente, Jesus estava nem aí para elogio, bajulação. Jesus já vai logo rasgando com ele. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Imagina o que deu na cabeça de Nicodemos ouvir uma coisa dessa. Um homem que guardava mais de 600 leis, que o judeu, o praticante, né, principalmente o fariseu, são 613 leis. Era muita coisa, gente. Era muita coisa dentro de uma igreja para fazer. E Jesus fala com ele, se você não nascer de novo, essas roupas que você está vestindo, este conhecimento todo que você tem, não adianta nada. Você não vai ver o reino de Deus. Na verdade, te digo, se não nascer da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos responde, como pode um homem, sendo velho, entrar para a barriga da sua mãe e nascer? Uma outra tradução original do grego, na verdade, Nicodemos ele diz assim, não pode. Ele olha para Jesus e fala, não pode um homem entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo. Ou seja, Nicodemos diz para Jesus assim, se eu não participar desse nascimento, não tem jeito. Porque o religioso, ele é assim. Qualquer coisa que ele for fazer, ele tem que fazer. Só que quando Jesus falou que era para nascer de novo, o que ele entendeu? Numa barriga de uma mãe, a criança não faz nada. Ela é gerada. Ela é gerada. Então ele entendeu que isso não ia dar certo, porque ele tinha que participar dessa gestação. E Jesus explicou para ele, é da água. A água é a palavra. É da palavra. A palavra é Jesus. João viu Jesus salpicado de sangue. E Jesus falou, eu sou a palavra. A palavra que lava, a palavra que limpa, a palavra que liberta, que cura. Não é através do seu esforço, Nicodemos. Não é através das suas campanhas, Nicodemos. Não é através do seu dinheiro. Não é através do seu conhecimento. É através da minha palavra e do meu espírito que você vai nascer de novo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Isso é o novo nascimento. E é só o Espírito Santo que pode gerar isso em nós. Aí sim, você vai provar de um vinho novo, porque você se torna um odre novo. Que o Espírito Santo possa fazer esta obra em você. Não é você. Você não pode fazer nada. Ah, mas eu já fiz tanta coisa para Deus, esquece. Ah, mas eu não fiz nada para Deus, esquece. Está zerado. Diante da cruz nós não temos débitos e nem créditos. Ele pagou por nós. Ele só quer uma coisa. Abre o teu coração. Se hoje ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Para ver e entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Mas não depende de você. É o Espírito Santo que faz essa obra. E Ele está fazendo. E Ele está fazendo. Porque é Ele que convence. Ele convence você do pecado. Ele convence você que você é um pecador. Que você, sem Jesus, neste mundo, não é nada. Que Jesus é tudo que você tem. E que o Evangelho é um reinado na sua vida. Evangelho, um vinho novo, é mostrar para você que você tem um rei. E este rei, a partir de agora, vai governar a sua vida. Ah, mas vai acontecer um milagre na minha vida? O milagre vai ser da salvação.
Mas a transformação da sua vida vai ser de um dia de cada vez. Eu falo muito isso para os homossexuais. Há muitos homossexuais dentro das igrejas. Muitos. E eu amo conversar com eles, eu amo estar com eles, porque eles sofrem muito. A igreja não sabe lidar com o homossexualismo. Não sabe, porque é uma coisa que vem lá de criança. A identidade sexual sendo formada na infância, dentro de uma estrutura de lar, muitas vezes invertida, né, nos valores, de papéis invertidos, e isso causa muito problema. E essa criança ali, com a identidade sexual sendo formada, nasceu com gênero, masculino ou feminino, como Deus fez, mas a identidade sexual sendo formada. E muitas vezes, nessa primeira fase da infância, essa sexualidade, essa identidade sexual é perdida. E a história deles é muito sofrida. É muito sofrida. E eu tenho ensinado para eles isso. Na hora que você for convencido pelo Espírito Santo, que você é um pecador, como eu sou, não há diferença minha para você. Não há diferença para mim que estou com o microfone para você que está aí, não. Nenhuma. Na hora que o Espírito Santo te convencer que você é um pecador, te convencer da justiça que Ele fez por você na cruz, sem você merecer, e de convencer que há um juízo final para aqueles que não creram e não entregaram sua vida para Jesus, aí você vai nascer de novo. Aí está acontecendo a conversão. A transformação, meu querido, é um dia por vez. E vai ser dolorosa. Porque teve um que falou comigo assim: Maricela, eu fiz todas as campanhas, eu batizei, eu achei que assim que eu descesse as águas eu ia sair homem, gostando de mulher, e ele ficou decepcionado. É muito difícil. Ele ama o Senhor. E tem 7 meses que ele está firme com o Senhor, mas é um dia de cada vez. É como eu vivo. Talvez você está enfrentando aí uma dura, né? Uma situação difícil, mas a primeira coisa é rompe com o pecado. Rompe com o pecado. Porque o vinho novo, o evangelho que vai te libertar e te transformar, tem que ser em odre novo. Tem que ser em odre novo. Então deixa o Espírito Santo limpar teu coração. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa Ele te lavar, deixa Ele te limpar. Essa obra que Ele está fazendo na tua vida, através da palavra, Ele vai continuar se você permitir. Se você permitir. Se você conseguiu essa noite, você que entrou aqui, que não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu estou falando para gente aí, crente de 20 anos, 30 anos, 10 anos, ou você que entrou pela primeira vez, não importa. Mas se você sentiu que o Espírito Santo falou com você, se você ouviu a voz dele, se você enxergou o poder e a glória da cruz, do que Jesus fez nela por você, já louva o Senhor, porque os teus olhos foram abertos. Porque ninguém consegue ir até a cruz se Deus não levar, se o Espírito Santo não levar. Até isso, nem isso nós conseguimos fazer. Tá? Então quem consegue entender o que Jesus fez na cruz e se sente um miserável diante dela, glória a Deus, os teus olhos foram abertos. Isso é maravilhoso, isso é o início, isso é o começo. Então você agora de olhos fechados, a igreja toda de